Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História, capítulo 13. Pegue um livro de vocês aí na página 44 e acompanha. Vamos lá? Espaços de conservação. Imagine viver em uma cidade na qual não existe natureza. Não existisse natureza, né? O ar fosse artificial e as árvores fossem feitas de plástico. E isso é o que acontece na cidadezinha de Tandville, onde vive o jovem Ted, no filme O Lorax, em busca da trúfula perdida. Trúfula, gente, essa árvorezinha aqui, que é feita de plástico, né? A árvore artificial, é uma árvore fictícia, que tem essas cores alaranjadas, amareladas e lilás, tá? Essa história tem início quando Ted, que é esse garotinho aqui, resolve presentear sua amiga Audrey, né, com uma árvore de verdade, precisando sair de sua cidade. Assim, ele acaba conhecendo uma vez Hildo, que é esse aqui, que conta ao garoto o que fez com que as árvores deixassem de existir. Entende, Vi? Nessa aventura, uma vez Hildo também lembrará de Lorax, um personagem laranja que protegia a floresta contra a ação dos seres humanos no passado. Esse é Lorax. Então, olhe com atenção para a imagem do fundo de abertura deste capítulo. O que vocês conseguem observar nessa imagem? A gente vê ao fundo aqui, ó, as trúfulas, né, que são as árvores fictícias de filme, que são feitas de plástico. Vemos também Lorax em pé em cima de um tronco, né, cortado. E ao analisar a imagem de abertura, o que Lorax pode estar dizendo a uma Vesildo? Olha, ele pode estar falando para uma Vesildo a importância da preservação, de não cortar as árvores, né? E esse filme, gente, ele trata da importância da preservação ambiental e de que forma você pode contribuir para preservar o meio ambiente. Né? Cada um de nós podemos fazer a nossa parte, não jogando lixo nas ruas, não desperdiçando água, né? Se cada um fizer a sua parte, no final faremos uma grande parte, né? Então vamos continuar. Lugares para conservar. O Brasil é um país formado por muitos elementos naturais, como a terra, a água, as florestas e as reservas minerais. Todos esses recursos têm algo em comum: eles podem se esgotar, sendo necessário preservá-los e buscar formas de utilizá-los sem que se acabem. Assim como ocorreu com as árvores do filme apresentado na abertura do capítulo, né? Assim, para evitar que algumas regiões naturais fossem completamente destruídas, o governo brasileiro criou as unidades de conservação, isto é, áreas de proteção de plantas, animais e demais recursos naturais existentes. Essas unidades podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Aqui nós temos o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que é um exemplo brasileiro de unidade de conservação. Ele conta com diversas praias de águas verdes e esmeralda e muitas espécies animais, como a gente consegue ver aqui, ó. E unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral são aquelas que não podem ser habitadas pelos seres humanos, tá? Nelas só é permitido usar os recursos naturais em atividades de lazer ou para pesquisa e educação ambiental, sem que, para isso, exista consumo ou a perda desses recursos. Conheça abaixo algumas unidades de proteção integral. Aqui nós temos a Estação Ecológica dos Tupiniquins, em São Paulo, que é uma unidade de conservação de proteção integral formada pelas ilhas de Peruíbe, Cambriú, Castilho e Queimada Pequena. Ao redor de algumas ilhas é possível mergulhar e pescar, desde que, com isso, não sejam causados danos ao meio ambiente. E aqui do lado
nós temos o Refúgio da Vida Silvestre, Tabuleiro do Embaubau, olha, quase um trava-línguas, né? Pois é, fica no Pará. Constitui a maior área onde as tartarugas depositam seus ovos na Amazônia. Ele é uma unidade de conservação de proteção integral que tem como objetivo proteger as áreas de desova das tartarugas, garantindo a vida e a permanência desses animais. E aqui na imagem nós temos o Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Além de trilhas e piscinas naturais, esse parque conta também com a ilha de meditação, que é um espaço de tranquilidade e contato com a natureza. E aqui eu deixo para vocês, né, um link, que é um videozinho que é Nosso Cercado, que é o Parque Nacional de Brasília. Está disponível nesse link do portal SAIS, certo? Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, aprofundar, né? Podem ir lá, que é bem bacana. Unidades de uso sustentável. As unidades de uso sustentável é o que pode ser realizado sem que haja prejuízo, riscos ao meio ambiente, tá? Então, as unidades de uso sustentável têm como objetivo garantir a conservação da natureza e, ao mesmo tempo, o uso equilibrado dos recursos naturais pelas pessoas. Por isso, pode haver grupos humanos vivendo e realizando atividades em seu território, desde que de maneira sustentável, como a pesca, a coleta de castanhas e frutos, e o uso controlado de madeira, folhas, etc. Veja abaixo algumas dessas unidades de conservação. Aqui nós temos a Floresta Nacional de Ipanema, no Rio de Janeiro, que é um exemplo de unidade de conservação de uso sustentável, que conta com um grande número de espécies de animais, além de sítios arqueológicos que preservam evidências da ação humana há muito tempo. Temos também a área de proteção ambiental do rio Ibirapuitã, no Rio Grande do Sul, que é uma unidade de conservação de uso sustentável que pretende proteger alguns animais ameaçados de extinção, como a jaguatirica, o coati e o tamanduá-mirim. A Reserva Extrativa do Baixo Juruá, que fica no Amazonas, é outro exemplo de unidade de conservação de uso sustentável. Nela vivem muitas comunidades, principalmente nas margens do rio Juruá, no qual existem muitos peixes. A pesca sustentável do Baixo Juruá garante a alimentação e a renda de muitas famílias da região. Aqui nós temos um pequeno texto, que é para ir além, né? Que é os parques nacionais batem novo recorde de visitação. Em 2018, os parques nacionais registraram aumento na visitação, um total de 12,4 milhões de pessoas. Em 2017, foram 10,7 milhões, um recorde para a época. O campeão de visitação continua sendo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, vem o Iguaçu, seguido por Jericoacoara, que é no Ceará. Além de parques nacionais, outras categorias de unidade de conservação também receberam em 2018 maior número de visitantes em relação a 2017. Entre elas estão a Reserva Extrativista do Arraial do Cabo e o Monumento Natural do São Francisco. Os parques, no entanto, são de longe a categoria mais frequentada. O aumento da visitação é decorrente do maior interesse das pessoas pelo meio ambiente e por experiências na natureza. Mas o trabalho de estruturação das unidades faz toda a diferença. A expectativa é de contínuo crescimento da visitação em razão do forte trabalho de investimento nos parques nacionais, na capacitação das equipes técnicas, na diversificação das oportunidades de recreação e na melhoria da infraestrutura, sempre considerando os aspectos de conservação do meio ambiente e o bem-estar do visitante. Ao conhecer um parque, a pessoa
passa a valorizar a natureza e o trabalho de conservação que é realizado ali e se torna uma aliada da conservação, né? Então, agora, aqui, né, que é o parque que a gente acabou de falar, que é o Parque Nacional da Tijuca, do Rio de Janeiro, que foi o parque brasileiro mais visitado no ano de 2018. Lindo, né? Então, eu quero que vocês dêem uma pausa aí para a realização da atividade das páginas 50 e 51, que é sobre o texto que a gente acabou de ler, e já a gente retorna com a correção. Vamos lá? Leia o texto abaixo, em seguida responda as perguntas. Os animais e as plantas, os rios, os mares e as montanhas, cada um dos elementos da natureza tem um papel a desempenhar. E para que isso ocorra, é preciso haver equilíbrio. Muitos povos reconheceram ao longo da história a necessidade de proteger áreas naturais com características especiais, por motivos dos mais diversos. Estas áreas podiam estar associadas a mitos, fatos históricos marcantes e a proteção de fontes de água, caça, plantas medicinais e outros recursos naturais. Com o passar do tempo, muitas áreas naturais foram sendo construídas para dar lugar à ocupação humana. Animais e plantas foram eliminados. Alguns desapareceram e outros, até os dias atuais, ainda correm risco de extinção. De que assunto o texto trata? Da importância de existir equilíbrio entre os elementos da natureza e a ação dos seres humanos, dos elementos naturais que existem bem distantes da vida humana, ou da natureza que permanece da mesma forma ao longo do tempo? Acertou que marcou a primeira opção. E diante do que foi apresentado no texto, qual a importância das unidades de conservação ambiental e para que elas servem? Gente, as unidades de conservação são fundamentais para a preservação e o uso dos elementos da natureza pelos seres humanos, tendo em vista que essas unidades são aéreas, são áreas, nada de aéreo, gente, ó. São áreas criadas pelo governo para a proteção de plantas, animais e demais recursos naturais existentes. Segundo, indique se as unidades apresentadas a seguir são de proteção integral ou de uso sustentável, de acordo com as características apontadas. Letra A. O Parque Nacional das Emas, em Goiás, é uma unidade de proteção de animais, plantas e paisagens naturais aberto à visitação. Nele podem ser realizadas apenas pesquisas e atividades de lazer, e as pessoas não podem morar em seu território. O Parque Nacional das Emas é uma unidade de proteção integral. Olha só, as pessoas não podem morar em seu território. Isso é uma característica de unidade de proteção integral, tá? A Floresta Nacional dos Tapajós, no Pará, é uma unidade de conservação brasileira que permite que pesquisas sejam realizadas em seu território e que seus moradores extraiam látex e óleos de algumas árvores, desde que de maneira sustentável. A Floresta Nacional dos Tapajós é uma unidade de uso sustentável. Olha só, que seus moradores, então tem morador por lá, então não é integral, é de uso sustentável, porque eles podem usar, mas não podem acabar, né? Não podem destruir, é de maneira sustentável. A área de proteção ambiental das reentrâncias maranhenses no Maranhão é uma unidade de conservação na qual podem ser realizadas diversas atividades de lazer. Além disso, sua criação teve como objetivo orientar o uso, a ocupação do solo e a exploração dos recursos animais e vegetais pelas pessoas, que podem fazer uso deles, desde que não comprometam a natureza local. A área de proteção ambiental das reentrâncias maranhenses é uma unidade de uso sustentável, né? Ocupação do solo, então as pessoas podem, né, ocupar aqui. Então, uso sustentável.
O Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago dos Alcatrazes, em São Paulo, é uma unidade de conservação que disponibilizou, no ano de 2018, a prática de mergulho e a observação da vida marinha. Em cada visita, no entanto, os turistas precisam ser acompanhados de guias e, após o mergulho, precisam sair do território que é completamente protegido. O Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes é uma unidade de proteção integral. Então, os turistas precisam de guias e, após o mergulho, precisam sair do território. Não pode ficar por aqui. Então, proteção integral. Continuando o nosso assunto. Quem é o responsável por proteger as unidades de conservação? Você estudou algumas unidades de conservação brasileiras e descobriu que elas se destinam principalmente à conservação de recursos naturais e de determinados territórios. No entanto, mesmo quando uma unidade de conservação é criada e tem seu território definido pelo governo, isso não significa que ela está completamente protegida. Para que a proteção de uma unidade de conservação realmente aconteça, é necessário que ela seja monitorada e fiscalizada, de modo a evitar que seus recursos sejam usados de forma errada. Com o objetivo de controlar a conservação dessas unidades, alguns órgãos foram criados. Então, cada um tem responsabilidades nesse processo. Vamos conhecer essas responsabilidades a partir de agora. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, ele realiza a fiscalização e o controle e o estímulo dos recursos naturais. Temos também a Comissão Nacional da Biodiversidade, que é o CONABio, que determina a conservação e a utilização de recursos naturais. Temos também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, que cria, administra e fiscaliza o uso de algumas unidades de conservação ambientais brasileiros, né? E também temos o Serviço Florestal Brasileiro, que é o SFB, que realiza a administração de florestas naturais, devendo promover o conhecimento, o uso sustentável e o aumento da cobertura florestal. Então, gente, apesar de existirem diversos órgãos responsáveis pelas unidades de conservação brasileiras, você também pode conservá-las por meio de pequenas ações ao visitá-las, como seguir as regras estabelecidas nesses lugares, não jogar lixo em qualquer lugar, nem tocar em plantas e animais. Além disso, é preciso respeitar as orientações dos funcionários e guias, tá? Então, toda vez que vocês forem para algum lugar parecido, sejam responsáveis, obedeçam as regras locais e sigam sempre as orientações dos funcionários e dos guias, tá? Os desafios da conservação. O Brasil tem atualmente mais de 2.370 unidades de conservação. Proteger essas unidades não é tarefa fácil, sobretudo porque elas ocupam uma grande parte do território brasileiro. Assim, são muitos os desafios que surgem no caminho. Vamos ver algum deles. O primeiro desafio é o desmatamento. O desmatamento, gente, é um grande desafio a ser combatido nas unidades de conservação. Atualmente, ainda é grande o número de matas e florestas brasileiras que têm sua vegetação derrubada de forma ilegal, que seja para a venda da madeira ou para dar lugar a novas fazendas de gado. Né? Aqui a gente vê. Outro probleminha é a caça proibida dos animais. Né? Outro problema muito comum das unidades de conservação brasileiras é a prática da caça ilegal de animais silvestres. Ainda hoje, muitos desses animais são caçados por esporte, para a venda ou para consumo. Também temos aí os incêndios que aconteceu com o nosso Pantanal há pouco, né? Muitas unidades de conservação brasileiras sofrem com incêndios ao longo do ano. Eles podem ocorrer por causas naturais, como o aumento da temperatura, ou o clima muito seco em uma região,
E alguns incêndios também acontecem devido às queimadas em áreas próximas às unidades de conservação, de modo que o fogo chega até elas com facilidade. Queimadas é prática muito usada na agricultura para limpar terrenos. Com o uso de fogo, né, o pessoal que planta, para limpar de uma forma mais rápida, eles acabam queimando o terreno. Então, deixando-os favoráveis ao cultivo de plantações ou à formação de pastos. Então, quando eles fazem a queimada, pode sair do controle e causar um grande incêndio, né? E também temos aí falta de recursos, né? Outro desafio enfrentado nas unidades de conservação é a falta de recursos, porque para proteger grandes e importantes áreas naturais é necessário não apenas investimentos, mas também o trabalho de fiscalização de muitas pessoas. Sem que existam esses recursos, o desafio de proteção dessas áreas se torna bem maior, né? Se não tem recurso, como fazer investimentos para proteger? Então, vamos relembrar aí o que a gente estudou neste capítulo, né? Nós vimos que o território brasileiro apresenta muitos elementos naturais, como florestas e reservas minerais. Esses recursos podem se esgotar, por isso é preciso preservá-los e garantir que eles sejam utilizados sem que se acabem. Para garantir que algumas regiões sejam conservadas, foram criadas unidades de conservação, que são áreas de proteção de plantas, animais e demais recursos naturais existentes. Né? Temos também aí os refúgios da vida silvestre, as estações ecológicas e os parques nacionais são exemplos de unidades de conservação e proteção integral. Neles, só é permitido usar os recursos naturais em atividades de lazer junto à natureza, ou para pesquisa e educação ambiental, sem que, para isso, exista consumo ou prejuízo a esses recursos. E vimos também que as florestas nacionais, as áreas de proteção ambiental e as reservas extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável. Nessas unidades é permitido o uso equilibrado dos recursos naturais pelas pessoas, em atividades como a pesca e o extrativismo. Tá? Então, a gente viu aí que existem unidades de conservação e proteção integral, que isso é permitido usar os recursos naturais, atividades de lazer, mas não pode morar por perto, nada, usou, saiu. E também temos as unidades de conservação de uso sustentável, que é permitido o uso equilibrado, né, pela população local, que como atividades como a pesca e o extrativismo, por exemplo. E existem os órgãos responsáveis pelas unidades de conservação. Entre eles estão o Instituto do Meio Ambiente, a Comissão Nacional da Biodiversidade e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Serviço Florestal Brasileiro. É isso aí. Então, outra coisa, manter as unidades de conservação realmente protegidas não é tarefa fácil. Nesse cenário, alguns desafios que existem são os incêndios, a caça proibida de animais, o desmatamento e a falta de recursos financeiros e humanos, né? Então, eu deixo para vocês aí a atividade das páginas 54 e 55. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.